Oi, amigos do Francisco de Paula. Eu vou ler um trechinho de um texto que daqui a pouco a gente comenta, mas vocês já vão identificar que texto é esse. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os fatos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que se lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Esse trecho, meus amigos, é o comentário de Kardec à pergunta, a resposta dos espíritos na pergunta 918. A pergunta 918, ela está dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos e está no capítulo da perfeição moral. A pergunta 918, Kardec faz querendo saber por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso moral, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos simplesmente respondem, essa simplicidade que é tão profunda. O espírito prova sua evolução quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Nós podemos até afirmar que compreendemos a vida espiritual, ou melhor, vamos ajeitar as coisas. Podemos afirmar que entendemos a vida espiritual. Porque compreender a vida espiritual nos exige, nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, uma atitude de segurança que vem da alma. Não é aquela segurança de quem a gente, que nós ficamos nervosos, taquicárdicos e pensamos, não, é porque Deus, é porque Deus, é porque Deus. Isso tudo é muito válido, a gente já tentar introjetar pela razão, a nossa emoção, esse estado de coisas que nós já sabemos que existe, que acreditamos que existe. Mas nós precisamos aprofundar um pouquinho e passar para a nossa emoção essas certezas. Isso vem através da vivência. Toda vez que passamos por situações difíceis, daquelas que antes de passarmos, só de lembrar ou de imaginar que um dia poderemos passar por algo assim, nos arrepiamos, isso já nos desconforta, isso já nos traz emocionalmente alguma emoção ruim, medo, angústia. Quando nós efetivamente passamos por isso, por essa prova difícil, e nós percebemos lá na frente, 5, 10, 20 anos depois, que até que estamos estruturados, que passamos por isso, que não foi aquela coisa que nós imaginamos como o final do mundo, o apocalipse, nós vamos, através da vivência, introjetando na nossa emoção essa ideia, que na verdade é uma ideia que é inata, porque é verdadeira, de que as questões do mundo material, as emoções, as dificuldades, as questões também de ordem material propriamente dita, elas têm um caráter passageiro e que nós somos capazes, hábeis, competentes a passar por elas. Ok, isso nós já sabemos. Então, esse entendimento da vida espiritual como um dos requisitos que os espíritos trazem para que se veja o progresso no homem, nós estamos a caminho dele. Se ainda não compreendemos com o coração em toda a sua magnitude, nós estamos pela vivência, pela oportunidade de estarmos encarnados no caminho dessa compreensão, porque cada vez
que as questões acontecem, nós compreendemos mais através da vivência, aliado a esse entendimento da existência da vida espiritual que nós já temos, né? Então, maravilha, esse requisito, nós estamos com ele já estamos a caminho, está sendo processado. O outro requisito para se entender o progresso do homem, conforme está aqui no 918, eu vou até reler para a gente não perder nada, né? A prática da lei de Deus. Aí ficou mais difícil, né? A prática da lei de Deus. Primeiro porque a lei de Deus é uma lei para nós ampla, né? Ela compreende vários meandros. Segundo que muitas vezes eu acho que esse provavelmente é o principal óbice, é o principal obstáculo à prática da lei de Deus, é que nós temos desejos, e esses desejos não estão, e muitas vezes, do mesmo lado das leis de Deus. Então, esses desejos nossos estão em oposição à lei de Deus. E aí reside a justiça. Porque aqui nos comentários de Kardec, no último o que eu li comecei lendo, ele diz o seguinte, que o homem de bem, ele faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Então, para que nós possamos praticar a lei de Deus, nós precisamos acalmar os nossos desejos, não é reprimi-los, não é ignorá-los, não é fugir dos nossos desejos, mas é compreender os nossos desejos. E aqueles que forem contrários à lei de Deus, precisamos diluí-los, usar a energia desses desejos e deslocar para outra situação. Deslocar para situações do bem. Quero chamar a atenção da história conhecida por todos nós, a história de Saulo, que depois se transformou em Paulo, né, num rito de passagem. E por que Paulo se transformou em Saulo? Qual foi o ponto dessa transformação? Foi exatamente o entendimento de que a lei de Deus, ela precisa ser vivenciada. Mas Paulo, aquele homem que lá no final da sua vida escreveu na sua última carta, preso, sabendo que ia ser executado, ele escreveu assim: por tudo dai graças. Vejam, esse homem, Paulo, que a caminho do martírio, depois de ter passado por 3 naufrágios, de ter uma vida muito, muito difícil, não só do ponto de vista econômico, como do ponto de vista do conforto material, e isso tudo tendo a possibilidade de estar num conforto muito grande naquele mundo, naquela época, porque ele era o doutor da lei. Então ele optou na vivência de algo que era coerente com a lei de Deus. Agora, quantos desejos ele não teve que enfrentar e diluir esses desejos? Quantos? Ele mesmo fala em uma de suas cartas sobre o espinho na carne que constantemente ele sentia, querendo fazer uma metáfora sobre os desejos que ele ainda tinha, mas que ele sabia que esses desejos eram contrários à lei de Deus e, portanto, essa força, que esse novo eu, a força do deslocamento da energia do natural que nós temos de ir ao encontro do nosso desejo e tentar realizá-lo, ele fazendo o julgamento, e aqui a gente fala de justiça, sobre a natureza desse desejo, ele conscientemente optou por não realizar um grupo de desejos que eram contrários à lei de Deus. E por isso ele chegou no final da sua vida dizendo: por tudo dai graças. Ninguém diz isso, ninguém dá esse conselho nessa situação sem de fato estar vivenciando uma plenitude.
uma tranquilidade, uma certeza interior. Ninguém diz isso, né, simplesmente no final da sua vida por dizer, por querer ficar bem na história, até porque ele não tinha nem noção do quão grande seria a sua obra, o seu impacto para o mundo ocidental, né? Todos nós, cristãos, temos em Paulo uma referência incrível, muito grande. Então, com toda certeza, aquilo brotava da alma dele. Até porque aquele que sabe que se verá despido do corpo físico em menos de 24 horas, ele não dedica seu tempo a criar ilusões. Então, de fato, aquela frase era genuína da alma dele. E aí temos que entender por como que ele chegou a essa conclusão a partir de tantas vivências difíceis. Porque isso para nós causa estranheza, porque nós vivemos justamente ao contrário. Nós temos desejos e a gente quer realizá-los. Desde a questão mais simples, né? Tendo aqueles que têm dificuldade com peso, com colesterol, com isso, com aquilo, o que mais querem é comer doces, os diabéticos, sonham com um bolo de chocolate. Então, o desejo, ele vai contra o bem-estar dessa pessoa, o bem-estar físico dessa pessoa. Por que que nosso desejo não está casado com a nossa necessidade de evolução? Essa também é uma questão que nós precisamos pensar. Exatamente porque nós ainda não experimentamos a vivência da lei de Deus na sua plenitude, né, de uma forma mais ampla, pelo menos, se não plena, o que ainda está muito distante de nós, mas pelo menos de uma forma mais ampla. E nós não aprendemos ou não temos a cultura de dominar os nossos desejos ou de dialogar com os nossos desejos. Nós temos a cultura de projetar os nossos desejos no outro, então o que é ruim em mim, na verdade eu enxergo naquele outro que eu não gosto. Nós temos a cultura de negar os nossos desejos em mecanismos de defesa, aqueles desejos negativos, é claro, aos que eu estou me referindo. Nós temos o hábito de negar de várias formas, né, o exercício dos desejos, e muitas vezes isso nos causa até neuroses e frustrações tão grandes a ponto de nós gastarmos uma energia, uma força vital imensa, né, na tentativa de disfarçar essa nossa vontade, quando a melhor postura não seria reprimir, mas seria conhecer, entrar em contato. Isso não quer dizer que eu vou expandir esse desejo, que eu vou em busca da realização. Isso quer dizer que eu vou entender, sim, que eu sinto. Eu sinto o desejo de estar de forma violenta numa discussão, uma emoção, um ódio com relação a alguém, né? Sinto o desejo de me colocar de uma forma indevida, desqualificada em relação a alguém ou a mim mesmo. Sinto o desejo de me culpar, criando para mim mecanismos que sabotam os meus desejos saudáveis, como no bobo exemplo que eu dei do diabético querendo comer um bolo de chocolate. A grande questão é, esse diabético vai lá e vai comer o desejo porque ele não pode reprimir? Não, isso seria uma tolice. Não, esse diabético, né, e aí a gente vai usar essa metáfora porque somos todos nós em alguma área, né, da nossa vida, precisa entender por que essa vontade de se sabotar. Será que não há um processo de culpa aí? Será que nós não nos sentimos qualificados o suficiente para termos uma boa saúde? Será que nós temos uma autoestima tão baixa, né? O nosso autoamor está tão mal trabalhado, está tão caidinho, está tão estrupiado, machucado, que nós achamos que nós temos que ter mesmo o prazer imediato e abrimos mão de um prazer, de uma vivência saudável e do bem viver lá na frente, porque o bem viver é uma construção, para satisfazer um desejo imediato desse momento.
numa troca extremamente desvantajosa para nós e, sobretudo, desleal, né, se nós olharmos do ponto de vista espiritual. Então, por isso, na 918, os espíritos falam que como é que a gente verifica o progresso do homem? Primeiro, se ele cumpre a lei de Deus. Segundo, se ele compreende a vida espiritual e vive de acordo com ela. E Kardec arremata, falando que justiça é muitas vezes nós irmos contrários aos nossos interesses. Ou seja, justiça, o exercício da justiça, a vivência da justiça muitas vezes nós frearmos os nossos desejos. Muitas vezes nós deixarmos de realizar aquilo que desejamos porque aquilo não está de acordo com as leis de Deus. E a gente não precisa dizer que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então nós temos aquela luzinha vermelha que acende, que grita, que berra, aquela sirene de bombeiro, né? Que quando nós estamos praticando ou em vias de praticar aquela ação que não é boa, não saudável, isso tudo berra e grita, o nosso corpo fala, mas mesmo assim nós empreendemos a nossa força vital no lado contrário. A questão é muito simples. Capacidade de esforço nós temos. Temos toda a possibilidade de superarmos esse desejo, porque o esforço que nós fazemos muitas vezes para manter, né, um desejo contrário à lei de Deus é muito superior do que se nós fizéssemos o esforço para diluir esse desejo, para entrar em contato com ele e ir diminuindo, amainando, entendendo o que está nos levando a abrir essa motivação dentro de nós. Isso dá muito mais trabalho, a gente precisa do silêncio, a gente precisa aquietar as vozes da alma, precisamos da prece, precisamos da meditação, mas nós queremos as soluções prontas, né? Estamos na geração do fast food, então se a salada estiver pronta, lavada, bonita na vitrine, se a gente tiver os R$14 para comprar, 15, né? Sei lá quantos, R$20, nós preferimos ir ali comprar aquele pote de salada do que comprar o alface, né? Comprar o tomate, comprar aquilo tudo que vai nos gerar muito, muito mais do que uma salada, mas vai nos dar um trabalho muito maior. Então nós somos a geração de pessoas que desperdiçam energia no lugar errado. Então a questão também passa por aí. E aí ficamos com a impressão de que não somos capazes. Sim, somos capazes, isso eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida, porque o esforço que a gente faz para manter um ressentimento, para manter uma mágoa, para manter uma queixa, durante anos a fio, é muito grande. Se nós usarmos essa energia vital para trabalharmos no bem, para empreendermos no nosso esforço de crescimento, nossa, olha que fantástico que seria, porque a energia tem. O que falta de fato? Provavelmente nos falte a coragem de fazer esse deslocamento, porque como no exemplo de Paulo, ele foi muito mal visto pelas pessoas, né? As pessoas pensavam, ele enlouqueceu, os familiares disseram, coitado, ele ficou doido. Porque o cara chegou no top da sociedade, ele era um doutor da lei, ele era respeitado, ele estava sendo visto por aquela sociedade daquela época como uma das pessoas mais importantes naquele núcleo. E de repente ele larga tudo, vai viver no deserto 3 anos e começa a escrever cartas e a formar e fundar igrejas em condições e com pessoas, com gentis, que eram pessoas de uma classe inferior naquele contexto. Então, ele não foi aceito pela sociedade. E muitas vezes as nossas carências nos desestimulam a ir contra esse sistema estabelecido, ainda que nós saibamos que esse sistema não é o mais adequado para a nossa alma. Então, talvez o grande desafio de agirmos conforme as leis de Deus e de fato vivenciarmos na alma, né, a compreensão da vida espiritual, seja
esse medo de sermos rejeitados. Isso nos incomoda muito, a rejeição nos dói demais, porque a nossa carência ainda é muito grande. Mas precisamos entender também o seguinte, e isso nos diz Joana de Ângeles, que o esforço inicial para nós mudarmos a direção da nossa vida é sempre um pouquinho maior do que depois que nós começamos a ver as vantagens de estar na nova direção. E aí vamos nos alimentando, de energias saudáveis, o movimento do amor, os nossos amigos espirituais que vão nos acolhendo nesses propósitos de crescer, e rapidamente nós já estaremos com uma fortaleza interior melhor trabalhada para lidar também com essas adversidades dos nossos queridos que não irão nos compreender. Mas o que realmente importa não é de fato a compreensão ou a aceitação da sociedade em relação a nós, mas o que realmente importa é nós de fato agirmos de forma íntegra, de forma compatível com aquela nossa missão que nós assumimos ao reencarnar. Dito de outra forma nós precisamos realizar o que temos dentro de nós. Precisamos ser quem somos. Precisamos entender quem somos. E para isso nós precisamos nos dedicar a nos olhar e nos observar. Como nós fazemos isso? Jung traz alguns passos. Joana, com base na teoria junguiana, ela aprofunda muito. A série Momentos, tem momentos de coragem, momentos de meditação, momentos de saúde, que é incrível aquele livro, momentos de consciência, que é um livro também riquíssimo. Ela dialoga com a gente, parece que Joana está aqui do lado, dando conselhos práticos para nós. Conselhos na direção do bem viver. Como superar essas dificuldades? Como harmonizar esses desejos e construí-los, os desejos na direção das leis de Deus? É simplesmente um deslocamento de energia, mas para isso a gente precisa começar a olhar. Em toda essa obra que nos dá suporte, que são ferramentas para que essas leis de Deus que estão escritas na nossa consciência se ampliem de uma forma consciencial, ou seja, através do entendimento, através da razão, a ciência da razão, mas também através da arte, do sentir, do emocional. Como isso vai se expandir em nós? Então precisamos também dedicar o nosso tempo, além da nossa prece, da observação de nós mesmos, ao estudo. Outra ferramenta que nós temos. Precisamos dedicar também o nosso tempo a entender as nossas dores. Então, quando nós estamos incomodados com alguém, com alguma coisa, alguma tristeza nos veio de forma súbita, não é o espírito obsessor que está nos atrapalhando. É algum componente dentro de nós que precisa ser visto. Depois, num segundo momento, pode até haver a companhia, por lei de afinidade, de espíritos que ainda têm o mesmo entendimento que nós. Então, a gente vai até abandonar esse conceito de espírito obsessor, porque, na verdade, o amigo que está do meu lado dividindo o pensamento comigo é porque tem também uma compleição energética semelhante à minha. Então, eu também posso me considerar, dentro desse campo, obsessora de alguém. Então, a gente vai até abandonar essa palavra que é tão forte. Vamos entender que estamos ligados, pela harmonia e precisamos nos ligar também pelo amor. Mergulhados no hálito divino que estamos, precisamos aurir essa energia divina para reforçar a nossa energia vital e estarmos prontos para esse trabalho que é um trabalho hercúleo, que é um trabalho de herói, é uma jornada de herói, que é compreender a nossa alma, aquietar os nossos desejos, aqueles que são contrários às leis de Deus,
e estimular com força, com energia, com trabalho, com ação, aqueles desejos que estão dentro de nós, que vêm da nossa alma, que são genuínos, que são divinos, os desejos do bem proceder, os desejos do bem agir, aqueles desejos que nos impulsionam a sermos solidários, fraternos, atenciosos. E todos nós temos condição de dar ênfase a esses desejos da nossa alma. Ainda que tenhamos condições precárias, ainda que estejamos presos a um leito, nós podemos falar, dar um telefonema, podemos fazer uma prece, sempre podemos agir dentro do bem proceder, dentro da lei de Deus. Mas para isso a gente precisa pensar sobre a justiça. Então, lembrando lá na pergunta 918, o homem de bem é aquele que age conforme a lei de justiça, amor e caridade. Justiça vem primeiro, o valor justiça vem primeiro. E por que isso? Porque nós precisamos compreender que a justiça divina, ela nos corrige amorosamente, pedagogicamente, a todo momento. E isso vale para todos nós, para as nossas questões, para as questões do outro que nos incomoda, enfim, todos estamos dentro desse mesmo barquinho que se chama humanidade. Então, é claro que o outro vai errar e é claro que eu vou errar, muitas vezes. E quando o outro errar, é muito simples, perdoa rápido. Não deixa o negócio querer, não gasta aquela energia no ressentimento, não. Pega aquela energia, bota no bem proceder e perdoa rápido. E se eu errar? Mesma coisa, perdoa-se, perdoe-se rápido, auto-ame-se rápido. E essa energia que você ia gastar se culpando, adoecendo, criando um câncer para daqui a 20 anos você ter um problema sério, você vai pegar essa energia e vai colocar no bem proceder. Não importa que esse bem proceder seja algo bobo, simples, pequeno, como um telefonema, como um sorriso, como uma prece, o que não tem simplicidade nem pequenez nenhuma, mas aos olhos do mundo isso é uma coisa até banal, né? Mas nós sabemos que de banal não tem nada. Não importa. O que importa é você deslocar imediatamente essa energia. A grande questão é que a gente cria uma casca, a gente cria limo, a gente cria raízes ruins em lugares que não foram bons para a nossa vida. Então chegamos lá na idade, depois da adultez, chegamos na velhice e a gente olha para trás e diz, minha vida não valeu. Porque eu só me lembro de tristeza. Claro, você ao longo da sua vida você deu mais ênfase aos momentos tristes, né, aos ressentimentos, às dores, às mágoas, do que aos momentos felizes. Nós somos capazes de relembrar momentos de dor, chorarmos, como se estivéssemos vivendo esses momentos. Mas somos ainda incapazes, por falta de treinamento, de nos relembrar momentos maravilhosos que todos nós vivemos e dar mais gargalhadas e rirmos e sentirmos aquela sensação de alegria por ter passado por aquele momento bacana. Então precisamos treinar isso. Isso é bem viver. Bem viver é ação. Bem viver é estar presente à vida. Não importa que tenhamos pessoas que vão... a pessoa está estranha, parece que ficou doida. Não importa. Você está atendendo ao anseio da sua alma. Que possamos nos orientar com o exemplo de Jesus nessa empreitada, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos exemplos maravilhosos de pessoas que vieram depois de Jesus, Francisco de Assis, Paulo, que vão poder mostrar para a gente que essa é uma estrada difícil, mas é aquela que nos leva ao bem viver. Aquela estrada fácil, que nos leva ao viver bem, ela não vai acalmar as forças, o conflito da nossa alma. E afinal, o que nós desejamos mesmo e precisamos
é de ter tranquilidade, serenidade e paz. E eu acrescentaria, né, para os tempos de hoje, que nós precisamos descobrir a gratidão de estarmos encarnados no planeta Terra nesse ano de 2020. Que privilégio, meus amigos. Que alegria estarmos aqui nesse momento, porque nós estamos podendo experimentar essa transformação de alma. Aqueles que fizerem a opção de colocar a sua energia, tirar do ressentimento de ter estado aqui com tanta dificuldade, ainda vem, acontece isso, eu ainda tenho que usar máscara, eu ainda corro risco, ou eu contraí o vírus, ou eu perdi alguém querido, enfim, ao invés de nós estarmos nesse lugar de queixa, de reclamação, vamos aproveitar para pegar toda essa energia, toda ela, que nós estamos dedicando à reclamação, como sempre fazemos, e vamos colocar lá naquele lugar de transformação, para usar essa energia para termos uma disciplina melhor conosco mesmo, para pegar essa energia e colocar para aquietar a nossa mente e deixar que a nossa alma, que o drive da nossa alma, que esse movimento da nossa alma, que é um movimento saudável, que é um movimento divino, nos oriente. E ao lado disso, vamos sempre fazer aquela autocrítica amorosa de nós mesmos. Autocrítica amorosa. Não é comportamento de culpa. É em que vamos selecionar os nossos desejos. Esse aqui eu vou dar ênfase porque está de acordo com a lei de Deus. Esse outro aqui, eu vou deixar ele acalmar, eu vou diluir ele no meu trabalho no bem, eu vou diluir esse desejo nas preces, eu não vou deixar de tomar conta, de acolher esse desejo como meu, mas eu vou transformar essa energia que está aqui nessa motivação, nessa vontade da minha alma, para outro setor que me é mais interessante dentro desse objetivo do bem viver. Que Jesus abençoe os nossos propósitos, que os nossos mentores espirituais incansáveis estejam ao nosso lado e certamente estão. Que Francisco de Paula, nós que somos filhos de Francisco de Paula, né, podemos dizer assim, metaforicamente, né, no seu exercício de amor ao próximo extenso que foi a vida desse espírito enquanto encarnado na Terra, que possa nos auxiliar, né, nesse perfume do amor maravilhoso e possamos, de fato, com o coração e não só com palavras, agradecer por estarmos encarnados aqui. Um beijo carinhoso para todos vocês da família de Francisco de Paula.